Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no Páginas em Diálogo. Hoje estamos com a presença especial de Renata Scarião, uma escritora, poeta, escreve tudo, crônica. Aqui um dos seus livros. Renata, outro livro de Renata. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o muito convite. agradecido. A gente vai falar com Renata sobre como ela se tornou escritora, do seu processo criativo, dos livros, desse livro maravilhoso aqui que ela lançou o ano passado. Então, Renata, me conte aí, como é que nasceu Renata Escritora? Como foi esse estalo? Você se descobriu ou descobriram você? Conte aí seus segredos. Só pergunta simples, né? Só pergunta básica. Então, primeiro eu quero agradecer o espaço, né? E a força que você sempre deu. Nunca escondi, por exemplo, que o lançamento desse livro aqui, né, teve uma responsabilidade muito grande do Eduardo Livreiro, né? Porque foi um incentivo muito importante que você deu para que eu me sentisse confiante, né, para mandar a história para uma editora e tal. E essa postura de vocês, né, da criação do canal e de incentivar, né, essa difusão de informações sobre escritores paraibanos, isso é importantíssimo para que a gente consiga, né, chegar a outros leitores, que no final das contas o que todo escritor quer é ser lido antes de qualquer coisa, né? Verdade. Então, Edu, eu comecei a escrever criança ainda, né, despretensiosamente, claro. Eu tinha 9 anos de idade, eu lembro disso perfeitamente, que foi quando eu peguei um caderninho da escola e fiz ele de diário. Já era essa minha necessidade de escrever, né? E bem na coisa bem infantil do querido diário, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma pilha assim de cadernos guardados que nasceram desse exercício e eu fui desenvolvendo, né? Era uma necessidade natural mesmo, né? Não vou dizer que era talento, que eu nasci com talento, não, mas sempre a minha forma de me expressar sempre foi através da escrita, desde muito pequena, né? E aí, na adolescência, os professores na escola, os professores de português, de literatura, viam essa minha tendência, até porque eram disciplinas que eu gostava muito. E aí, uma vez ou outra, via uma poesia que eu escrevia, né, lá durante a aula, às vezes eu mostrava, às vezes não mostrava. E a minha professora de literatura dava uma espiadinha assim, via no caderno e tal, e acabou que saiu naquele jornalzinho da escola, depois teve uma publicação na cidade, que saiu também. E assim foi, as minhas amigas pediam para que eu escrevesse as cartas de amor, E aí eu fui. Isso foi crescendo, né? Eu não digo nem que é algo que eu descobri, porque eu acho que é uma coisa que eu lembro desde sempre de fazer parte de mim, né? É quase uma coisa natural escrever para você. Exatamente. E tanto que o curso que eu sou jornalista, né? O curso que eu escolhi enquanto graduação para ser um profissional foi jornalismo, porque eu gostava de escrever. Tá. Hoje, por exemplo, eu vejo, inclusive, fiz doutorado em letras depois, hoje eu vejo que eu deveria ter feito graduação em letras. Mas na época, na minha cabeça, letras era para quem queria ser professor. Sim. E eu também não queria ser escritora, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu só gostava de escrever e queria alguma profissão que envolvesse escrever. E o que estava ao meu alcance ali era jornalismo. Era mais perto do que você queria. Não escrever, não ser escritora, mas escrever diariamente. Escrever. Era, escrever. E assim foi, né? Me formei em jornalismo e tinha blog na época que eu comecei a publicar minhas coisas. E assim foi, né? Mas começou por aí, já desde a infância. Desde os primeiros anos. Exato. Legal. Isso. Aí me confidencia uma coisa, desses cadernos que você tem alguma coisa que vai sair, você vai juntar tudo e lançar um? Não. São todos são só o exercício. E eram muito, são escritos muito íntimos mesmo, que tinha a ver com essa questão da necessidade de me expressar, né? De organizar a minha cabeça, organizar meus sentimentos, mas principalmente de botar para fora. E nessa fase de adolescência mais ainda, né? Que é tudo muito turbulento e tal, então era isso. Eu, às vezes, não consigo nem olhar para eles, porque tem tanta dor também, né, desse momento e tal, mas não são escritos assim que eu consideraria publicar, não. Quem sabe um dia eu dei uma olhada, mas eu acho que não. Ainda tem uma
Não. Mas aí você, com as suas amigas, você era uma ghostwriter, né? Escrevia as cartas de amor para as suas amigas. Já era mais ou menos que isso. da hora. E quando sai o primeiro romance? Eu acho que é o Sandálias Vermelhas, não é isso? Que você lançou. Eu não tenho ele aqui, infelizmente, mas ele saiu de um concurso literário, não é isso? Foi quando eu comecei a acreditar. Não, até hoje é estranho para mim dizer eu sou escritora, mas foi quando eu comecei a acreditar que eu podia trabalhar mais profissionalmente com o que eu escrevia, né? Porque como foi uma coisa sempre muito natural ou relacionada à minha profissão, né? Que é o jornalismo. Então, quando saiu, eu mandei para esse edital por experimentação, né? Eu já escrevi há muito tempo, mas eu nunca tinha escrito nenhuma narrativa longa. Sim. Normalmente eram textos mais curtos, eram poemas, eram crônicas, ou não, conto não vou nem dizer que era conto, porque eu acho que eu nunca escrevi um conto na minha vida, eu acho o gênero mais difícil, assim. Mas era principalmente crônica e poesia. E aí, quando eu vi esse edital e era um romance, eu disse, eu vou fazer um exercício, eu vou pegar alguns desses textos que eu já tenho. Sim. E vou criar uma história a partir deles. Juntar e fazer. Vou fazer esse exercício. Para mim era um exercício. Vou mandar, né? Nunca me inscrevi em nenhum prêmio. E como eu sei que tem uma banca avaliadora, eu vou receber um retorno, vou ter um feedback disso e vou poder avaliar o que eu fiz, né? É legal passar por algumas pessoas que você não conhece, né? Vão lhe avaliar isentos de qualquer sentimento de amizade. Né? Exatamente. E quando veio o resultado, fiquei chocada. Você ganhou. Caramba, eu gostam do que eu escrevi. Fui aprovada no prêmio, fiquei muito surpresa. Não vou dizem que não é muito estratégico do ponto de vista de marketing dizer isso, não. Mas já faz um bocado de tempo, isso foi em 2014, eu disse, não, então eu já posso confessar, né? Mas foi muito importante e é bom para a gente evidenciar a importância desses prêmios literários para os autores iniciantes, né? Porque foi quando você tem esse olhar de fora e quando você é aprovado, independente de ser aprovado, pelo menos quando você tem um feedback, né, você passa a olhar para o que você escreve de uma outra forma. Né? No meu caso, por exemplo, eu não dava crédito ao que eu fazia, né? E o prêmio fez com que eu olhasse e dissesse assim, ó, você está no caminho certo. Né? Se é um caminho que você quer trilhar, você está no caminho certo. E isso, para mim, foi importantíssimo. Você tem a chancela de um prêmio. Tá? Exatamente. E isso, para mim, assim, eu evidencio em todos os espaços que eu estou, quando eu participo de roda de conversa, ou quando eu estou conversando com algum escritor iniciante que está muito inseguro, eu sempre evidencio a importância de se concorrer nesses editais, né? E do ponto de vista, né, do fomento da cultura pelo poder público, eu acho que é algo que deve ser incentivado e deve se investir, porque faz a diferença na vida de muita gente. Um autor iniciante que tem uma obra publicada dá um ânimo, né? Quando dá. Você tem um feedback você bacana. Ganha projeção, você começa a ter retorno de leitores, que não são aquelas pessoas próximas que você, né, sempre dá o seu texto para ler, começa a circular por lugares que você não alcançaria, né, se não fosse com um livro, se não fosse com um prêmio. Isso dá uma outra dimensão. Dá uma animada. Dá, sem dúvida. E aí você chega para o segundo romance. Não um romance, né? É um livro de contos, poesia, é uma coletânea de escritos. Isso. Que é o Entre Costuras de Papel, que saiu pela editora União. E como é que nasce esse livro? Me conta. Que ele não é um livro único, assim. Ele é poesia, crônica, tem tudo junto aqui no seu... As poesias de Renata. Esse prêmio, a edição dele foi em 2014, mas o livro demorou muito para ficar pronto. Tanto que foi confusão, a gente teve que marcar reunião, né, aqui com a FUNESP na época, porque tiveram alguns escritores que desistiram, inclusive, né, do prêmio, porque demorou muito para sair, tiveram muitos problemas internos. Né, era o prêmio José Américo de Almeida, da FUNESC, que hoje em dia é o prêmio José Lins do Rego. Né? Tá. Esse aqui já veio do... Não, esse foi o primeiro. O primeiro, tá. O primeiro livro, estou falando do primeiro Sandálias livro. Vermelhas. O Sandálias Vermelhas. Só que como o livro demorou muito para sair, e
Na época também eu tive filho no ano seguinte, né? Tinha entrado no doutorado, era aquela loucura. Quando o livro saiu, eu não pude investir muito na divulgação, fiz lançamento, mas não pude investir muito na divulgação dele, porque o contexto da minha vida realmente não estava muito propício para isso. E aí, ele saiu em 2017, e depois disso, né, nessa loucura de vida, de filho pequeno, de doutorado, eu deixei meio de lado, assim. Eu disse, não pensei em escrever outro livro nem nada, mas eu continuava produzindo, né? E aí, quando as coisas se acalmaram mais, que passou a pandemia, quando foi em 2023, eu disse, eu acho que todos esses textos que eu tenho, que já vinham lá de 2012, né, e que eu vinha guardando, eu disse, rapaz, eu acho que tem coisas boas aqui que vale a pena, né, dar uma reunida, por isso que tem gêneros bem diferentes, né, vale a pena dar uma reunida nesse material e publicar, né, mesmo que eu não tenha pretensões muito grandes, mas pelo menos vai ficar registrado, né? Vai estar tudo reunido ali. E a minha grande angústia, que eu acho que eu vou comentar, porque eu acho que serve de conselho também para quem quer começar a publicar, a minha grande angústia era justamente não conseguir enquadrar esses textos em gêneros literários específicos, assim. E tanto que alguns eu chamo de prosa poética, porque realmente não é um conto, não é uma crônica, não é um poema, né? Porque tem muito traço da escrita de si, né? Tem muito a ver com as minhas vivências, com as minhas experiências de vida. Eu não tinha essa preocupação técnica, eu também né? acho que ter essas caixinhas aprisiona a sua imaginação do texto, né? Não precisa ter caixinha, se você quiser escrever, né? E como foram textos que eu escrevi muito espontaneamente, né, realmente não tinha isso. E aí eu fiquei muito insegura, né, mas eu vou dizer que é um livro de quê? É um livro de poema, é um livro de crônicas, é um livro de conto? Não, não é, né? E aí eu disse, não, mas pensei na ideia de dividir ele nas duas partes, né, prosa e poesia, e foi para o mundo, né? E foi maravilhoso, porque eu acho que marcou esse meu retorno, digamos assim, para o mundo da literatura. Tanto que eu levei anos para lançar o segundo, mas do segundo para o terceiro já foi bem menos tempo, né? Então, e aqui o terceiro, que eu acho, sim, devo recomendar com contundência, leiam, porque é um livraço. Eu li ainda no início que ela estava escrevendo, assim, ela me deu, lê para ver se está bom. Foi. Ela disse, não, Renata, ela disse, não, lê. Quando eu li, aí ela estava em dúvida em publicar, eu mando para a editora, não mando. Quando eu li o livro, eu disse, você está esperando o quê para mandar? Mande, porque é um livraço que eu recomendo, assim, um livro áspero, um livro duro. Eu não sei como é que esse livro saiu dessa moça delicada, mas é um livro muito profundo. Recomendo demais assim, a leitura. Como é que nasceu, Renata, o Cílios do Sol? Me fala. Esse livro tão... é pesado, assim, de até segurar. Só te falar nele, eu já tô assim a mão, ó. Não foi um processo fácil, né? Ele realmente foi um parto, literalmente. Depois que eu escrevi esse aqui, né, como eu disse, do segundo para o terceiro livro, a distância foi pequena, porque eu, de fato, estava de volta, né? Eu voltei, mundo, né? E eu tinha a ideia de escrever essa história há muito tempo, há anos que eu tinha a ideia na cabeça, né? E ficava, sabe, aquela coisa que você vai construindo a narrativa na sua cabeça, mas você nunca colocou nada no papel. Não tinha nenhum rascunho ainda. Não tinha nada. E fiquei, e era uma história que exigia muita pesquisa também, né? E aí eu comecei a fazer a pesquisa, não sei, deu na minha cabeça, eu disse, vou. E um belo dia, não sei explicar porquê, eu disse, eu vou começar. Porque a minha metodologia tem pessoas que montam o roteiro inteiro do livro, todos as personagens, né, todas, para poder começar a escrever. O meu é o inverso. Eu construo a história à medida que eu escrevo, né? Tanto que eu digo que as histórias têm vida própria, porque no meio elas seguem seu curso. Eu tenho uma ideia inicial, eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma ideia geral das personagens, principalmente da personagem principal, né?
mas as coisas vão se desenrolando à medida que eu vou escrevendo. Então, realmente, eu digo, a história vai ganhando vida própria. E com ele foi da mesma forma. Com o primeiro foi assim, e que também foi romance, né? E com Os Cílios do Sol foi a mesma coisa. Eu tinha um título por conta de uma brincadeira com a minha sobrinha. Minha sobrinha hoje tem 16 anos. Na época ela tinha uns 3 ou 4 anos, para você ver como fazia tempo. Uma brincadeira de um desenho, em que ela fez um desenho no papel, que eu pensava que era um olho, e ela disse que era um sol. E eu disse, oxe, o sol tem cílios? Porque os tracinhos que ela fez do sol estavam parecendo um olho. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Os cílios do sol, os cílios do sol. E fiquei, né? E como eu tinha, né? Eu sou do sertão, sou de Patos, com muito orgulho. E eu tinha várias histórias que eu já tinha escutado, inclusive algumas histórias de família mesmo, que eu tinha vontade, né, de me inspirar nelas para escrever. E aí eu fui atrás dessas histórias, né, fui juntando os pedaços e comecei, mas eu só comecei. E aí a coisa foi ganhando corpo, foi fluindo, tanto que assim, eu escrevo meus livros em 2 meses, é uma coisa... Eu fiquei anos com a ideia, né? Mas para sentar, quando eu sento para escrever, eu não consigo demorar ou começar e deixar ele lá e depois... Não. Quando eu começo e termino. Eu não consigo ficar procrastinando. Sim, sim. Então, meu amigo, ou vai, né? E com ele foi assim também. Então, eu escrevi bem rápido. Depois apareceu um edital de um prêmio nacional que eu resolvi concorrer. Aí eu dei uma corridinha para terminar, mandei para esse prêmio, mais ou menos como foi com o primeiro livro, vou ver qual é. Foi classificado, eu fiquei até surpresa, porque era um prêmio nacional. E fiquei numa pontuação muito boa, mas não foi o suficiente para vencer o prêmio. Mas aí, quando veio o resultado do prêmio, eu peguei nele de novo, ajustei algumas coisas e disse, agora está pronto. E eu queria ter essa experiência de procurar uma editora que não fosse da Paraíba. Sim. Mas com essa foi a Patuá. A Patuá, que é uma editora de São Paulo, isso. Porque eu queria também ter esse olhar que não fosse um olhar tão próximo, e eu queria, acima de tudo, expandir o alcance. Sim, né? sim. Sair do roteiro Nordeste. Sair do roteiro Paraíba, do roteiro Nordeste, que inclusive os 2 primeiros livros não alcançaram nem o Nordeste, ficou uma coisa bem aqui na Paraíba mesmo. E eu via, né, tantos escritores que eu conhecia e que eu admirava, paraibanos, e que estavam publicando por editoras de fora, que estavam conseguindo essa projeção, né, esse número maior de leitores e tal. E eu disse, por que eu tenho que me sentir sempre menor nesse sentido, né? Por que eles conseguem e eu não consigo, né? Eu não posso. E sua prosa é fantástica, assim, né? Tem que estar no mundo. Obrigada. E aí foi mais com isso, de ir para o mundo mesmo, sabe? Eu disse, não, eu quero romper essas barreiras e barreiras que eu coloquei para mim, né? Também. E deu certo. Assumir que é escritora. Agora eu sou escritora profissional. Eu sou escritora. Assuma. Mais ou menos isso. Que maravilha. E foi muito bacana essa experiência, muito bacana mesmo. Faz pouco mais de 6 meses, né, que o livro foi lançado, mas eu vendi muito mais do que vendi os outros num curto espaço de tempo, até porque eu estava mais madura. Foi um livro que eu gostei muito, assim, para mim é o melhor que eu já escrevi. E também acho natural isso, porque tem o amadurecimento, né? Você amadurece. Mas eu acho que, acima de tudo, é porque eu escrevi sem tanto medo, como eu escrevi os outros, né? Então... Você já estava mais fora desse... tive muitos dilemas e muitos aspectos. Foi um livro que mexeu muito comigo por conta de vivências pessoais, de histórias da minha vida mesmo, que sempre estão nas minhas publicações, não tem para onde correr. Você não consegue escrever isenta da sua própria história. Não, escritores do meu Brasil, não tem problema nenhum nisso. Né? É verdade. Hoje eu posso dizer, depois de sofrer muito, eu posso dizer, porque eu tinha medo de me expor, eu tinha medo, e até eu perceber que, gente, quem lê não tem a mínima ideia do que é que você está falando. Né? E... Até porque às vezes você escreve algo tão radicalmente pesado que você nunca viveu. Como é que você vai dizer que o cara é um assassino serial killer? Então,
Não sou assassino, né? Eu gosto do tema e exatamente. você vai ter essa diferenciação. A capacidade criativa também, Claro, né? Que é quando a gente fala na história das mulheres escritoras, né? De tanto apagamento, porque, por exemplo, a escrita de si, ou escrita confessional, ou que Conceição Evaristo chama de escrevivência, né? Há décadas atrás, isso sempre foi considerado como um gênero menor na literatura. Sim. Né? Porque, principalmente os livros escritos por mulheres, porque se considerava que falar das experiências de vida era algo menor. Né? E não tem nada a ver, até porque nós, mulheres, temos a mesma capacidade criativa, somos capazes de ter, tanto quanto qualquer homem. Né? Sim, então, sim. Mesmo que tenha essa coisa da vivência pessoal, mas a literatura, a ficção, né, a sua capacidade criativa está ali. Claro, né, e a sua vivência é mais um elemento. Um elemento que faz parte da sua criatividade, da sua imaginação. Aí, quando eu escrevi esse livro, eu acho que eu já estava mais liberta desse medo, sabe? Quer saber? Essa é escrita de si mesmo, ponto final. Isso mesmo. E foi uma experiência muito bacana. Hoje eu me sinto outra pessoa, assim, me transformou enquanto escritora, mas me transformou também enquanto pessoa, do jeito de olhar para mim, de olhar para a minha história de vida, de olhar para os outros livros que eu já escrevi, sabe? E foi um passo importantíssimo. Eu sei isso. E eu fiquei muito feliz de ler ele ainda no rascunho, né? Foi, verdade. Foi muito bacana ler. E ela bem, eu não sei, você está ficando louca. Manda esse negócio para as editoras. É lindo o livro, lindo. Quem gosta de uma literatura é áspera, sim, mas você termina o livro sem fôlego, mas vale a viagem, vale subir essa montanha aqui. Vale demais a pena. Muito bacana. Os Cílios do Sol. Fiquem de olho. A editora Patuá, a Amazon, tá tudo lá, viu, gente? É só adquirir. Patuá, Amazon, se vocês quiserem adquirir, comprem, que é maravilhoso. E antes da gente passar para o próximo ponto, vamos ler um poema. Vamos. Faça as honras, escolha o poeminha e vamos ver essa faceta sua. Tem um aqui que eu gosto muito, que acaba tendo a ver com esse livro também. Peraí que eu tô achando. Ai, gente, eu vou ler esse aqui, que eu gosto só dele. Não é um poema, né? É uma prosa poética, mas é curto. Não vou encher o saco de vocês, eu prometo. Mas eu gosto muito dele, porque ele foi escrito naquele contexto da pandemia, em que a gente estava tão enclausurado e que foi uma época que marcou tanta gente, né? E que tem muito a ver com o meu cotidiano com o meu filho. E eu acho muito legal porque o nome é Quintais, e fala de um espaço da minha casa e de uma vivência muito cotidiana, e que eu achei interessante que muitas pessoas, depois que leram, disseram que se identificaram, né, que se transportaram para o lugar. Então, quintal. Quintais, o nome. Gosto dos varais e dos quintais, do filho desnudo, descalço e despreocupado, brincando com a terra do vaso da planta que acabou de mudar, enquanto o perfume da roupa recém-lavada, que pendura no varal, atravessa pelo muro do vizinho, de onde vem cheiro de pão assado e café fresco. Estende cada peça com cuidado, mas gosta mesmo é do balé dos lençóis e das saias ao vento, saias do terreiro que parece que ainda giram com a fumaça do defumador. Gosta dos sons do seu mundo nessas manhãs, do balançar dos galhos da goiabeira, que, vindas do outro lado, se debruçam sobre o muro e dão sombra às suas plantas. O que a consola, quando precisa, em dada época do ano, limpar a infinidade de frutas que se espatifam no chão. Enquanto o vizinho briga com o cachorro, presta atenção aos diálogos fantásticos que seu pequeno trava com as minhocas que encontra na terra. Levam a manhã inteira nisso. O barro, as plantas, o vento, o varal, a vida passando mansa e simples, como tudo que importa. Depois das tarefas feitas, com a sombra do muro se estendendo, após o sol do meio-dia passar, volta lá com certa solenidade, apenas para observar as roupas quase prontas de balançar. Não é legal? Eu gosto muito dele. E quem nunca brincou no quintal, né? No quintal, né? Meio das roupas molhadas. Isso, é bacana, eu gosto.
Lindo, Então, lindo. esse livro tem bem isso como característica mesmo. Que é essa prosa poética e... Do cotidiano, da vida de todo dia, né? Como eu costumo dizer. Cílios do Sol. Renata, vamos falar agora sobre o seu processo de escrita, né? Como é que você faz... você escreve todo dia, você tem um horário. Você já falou antes que não faz roteiro, a história vai nascendo. Me conta aí mais sobre... Conta aí teus segredos para nascer os Cílios do Sol. Olha, eu não tenho nenhuma metodologia, não. Assim, eu escrevo cotidianamente, mas não todos os dias. Os textos mais curtos, inclusive, eu costumo colocar no Instagram, porque eu sou aficionada por narrativas longas. Não tem, é o meu maior prazer mesmo é escrever romance, é escrever história longa. Tanto que, desde desse segundo livro, do Entre Costuras de Papel, que eu acho que eu não escrevo crônica. Eu estou até com uma ideia aqui na cabeça já faz um tempo, mas eu nunca mais escrevi, não. Até porque Os Cílios do Sol faz pouco mais de 6 meses que eu lancei, eu fico um tempo assim sem conseguir pensar em outra coisa, né? Muito mergulhada nele ainda. Na divulgação e tudo mais. Mas assim, não, já estou com ideia para um outro livro que surgiu assim de repente. Eita, olha aí. É isso, às vezes é uma pessoa com quem eu falo, uma história que eu escuto, uma cena que eu vejo, sabe? E que me dá um estalo. E aí é como se a história já ganhasse vida própria, já começasse assim a se construir na minha cabeça. Massa. Mas não consigo escrever. Por exemplo, você tem o seu cantinho na sua casa que você escreve. Não, porque eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Escreve onde eu dá. Trabalho 8 horas por dia, eu escrevo onde dá. Esse livro mesmo, eu escrevi boa parte dele no trabalho, no horário de almoço, no intervalo, ficando um pouco depois do expediente. Né? Em casa eu produzo muito pouco, porque quando eu chego em casa eu já estou muito cansada e eu sou muito diurna. Meu horário criativo é durante o dia, principalmente de manhã. E eu estou trabalhando, né? Eu não sou aquela pessoa. Nunca passei uma madrugada acordada escrevendo. Nunca passei uma noite na minha vida escrevendo. Né? Porque tem muita essa ideia romântica do escritor que vara noites e noites. Nunca na vida que eu fiz isso. Seu negócio é de dia. É de dia e final de semana. Né? Mas eu não tenho assim dizer, todo dia eu escrevo de tal hora a tal hora, não funciona comigo. Não, nunca funcionou assim. Vem a ideia e quando eu começo a colocar no papel é quando dá para escrever, né? E de noite eu não rendo, eu não produzo, eu não crio, é durante o dia e eu vou nessa, né? Esse livro, tanto que eu conto, a revisão que eu fiz dele para mandar para o prêmio que eu falei, né? A primeira, que foi a primeira versão do livro, eu fiz no torneio de futebol do meu filho, na arquibancada. Eu não tinha opção, eu tinha um prazo, tinha que acompanhar a criança no jogo de futebol. O que me restou foi levar o computador e a versão impressa, me sentar na arquibancada, todo mundo olhando como se eu fosse doida, claro. Mas foi assim, porque ou é assim ou não é, e eu prefiro que seja. Né? Então, é mais ou menos isso. Não... E a minha vantagem é essa, é que quando eu sento para escrever é de uma vez. Então também não é uma coisa que vai me tomar muito tempo. Eu não gosto de ficar revisando, eu não gosto de ficar relendo, porque o processo criativo para mim é exaustivo. Entendi. É uma coisa tão visceral, tão intensa, me consome minha energia, que ou é rápido ou não é, sabe? Porque eu realmente me esgoto. Chega uma hora em que eu não consigo mais olhar, eu não vai. Então você quase que você manda a primeira versão que você escreveu. Assim, você quase não revisa, quase não olha. Não. A não ser que tenha alguma coisa no livro que esteja me incomodando muito e que eu fique muito em dúvida, como aconteceu nesse aqui. Tinha umas questões dele que me deixavam muito em dúvida. E aí eu, meu Deus, eu faço assim, eu não faço. Você voltou aí eu voltei, né, mudei o nome de algumas personagens, mas tirando isso, tanto que eu não consegui ler ele ainda depois que ele tá assim, nessa versão impressa. Definitiva. Não. Ainda não deu uma lida. Não, tem coisa que às vezes eu digo, eu deixei, eu não deixei na história, porque eu ficava tão em dúvida, eu deixo ou não deixo, eu corto ou não corto essa parte, que eu
Até às vezes Nossa. as pessoas comentam, ai, aquela parte, menino, pois não é que eu deixei mesmo no livro. Mas porque é isso, para mim é muito visceral, eu me envolvo muito, requer uma muito. atividade física que você se esgota. E... Que maravilha. Não, não é maravilha, não. Essa parte aí não é boa. Não. Aqui tem seu sangue, suor. Tem sangue, suor, lágrimas, vísceras. Exatamente. Interessante. Aí assim você não tem nem o começo, nem... Tem muita gente que faz o começo e o fim, não, faz o meio, você não, vai... Não, mas eu sigo a ordem. A história eu começo e ela vai se desenrolando. Você vai escrevendo do começo. Eu não consigo já pensar. Tanto que o final é a parte mais difícil para mim, porque nesse livro mesmo eu mudei o final da primeira versão que eu tinha feito, né? Porque eu não penso nele antes, como eu não tenho um roteiro prévio, eu não sei onde essa história vai acabar. Eu digo que é a história que me leva, não sou eu que escrevo, não. O final sabe? É que só ela ganha vida só se sabe no final. Eu só sei o final no final. Que da hora. Maravilhoso. E com essa vida diurna, como é que estão suas leituras? A gente pede sempre que... Ai, meu Deus. A gente sempre pede... Pergunta o que você está lendo. Né? A gente sempre pergunta aos nossos entrevistados o que estão lendo. E uma dica de leitura. Pode ser o que você está lendo e está te tocando, ou uma coisa que tu leu e que te marcou. Foi aquela leitura que me marcou, que me fez pensar num romance, me fez pensar em ser escritora. No momento, eu estou lendo Fogo Morto, de José Lins do Rego, pela segunda vez que eu li há muito tempo e estava com vontade, reli Menino de Engenho recentemente, estava com essa vontade de reler Fogo Morto, estou lendo Fogo Morto. É uma leitura mais demorada para mim, porque infelizmente eu não consigo ler todos os dias, eu não tenho essa disposição mais, assim, e a cabeça mesmo é muito cheia, trabalha muito, e quando chega em casa, né? Como à noite eu não consigo produzir muito, então... Ler também não é muito... tenho lido mais devagar. Mas um livro que eu li recentemente e que eu recomendo, porque foi um livro que me impactou, não foi no sentido de inspirar, foi no sentido da estranheza com a narrativa, mas que é maravilhosa, que é O Peso do Pássaro Morto, que eu achei... Da Aline Bay. Que eu achei... Eu li, assim, em 2 pegadas o livro. Inclusive, passei da minha hora na noite, porque eu fiquei tão envolvida ali. Eu gostei muito dele. Assim, das minhas leituras mais recentes, eu não conhecia. O outro dela é a Cartografia do Adeus, também é muito bacana. Tem essa estranheza no formato. E eu tenho essa coisa também, às vezes, de quando eu gosto de um autor, eu tenho essa mania de ler vários livros dele um atrás do outro. E ela foi esse caso. Eu terminei recentemente, mas já estou pensando no próximo livro que eu vou comprar. Mas eu estava lendo ele e Fogo Morto ao mesmo tempo, porque às vezes eu faço isso também. E é uma leitura que eu indico, sem dúvida. Ela é muito boa. Fica a dica aí de Renata para nossos telespectadores e ouvintes. Renata, é isso aí. Só tenho a agradecer a sua presença. Foi muito bacana ter você aqui com a gente. E volto a recomendar Círios do Sol. Acho que é um livro para vocês lerem aí em 2026. Botem na lista de vocês, que é um livro importantíssimo. É um livro muito bacana. Assim, leiam, comentem depois aí o que vocês acharam, porque é muito bacana. E vou encerrar fazendo uma pergunta aí. Esse romance vai sair esse ano? Me conte. Rapaz, já que você escreve rapidamente, já tem a ideia na cabeça. Os seus fãs, como eu e Nélida, somos seus fãs. A gente vai ter um romance novo esse ano? Eu espero que sim, porque o chamado já veio, eu já estou inquieta. Quando eu começo assim, a ideia começa a me catucar, sabe? A ideia começa a me catucar. E aí, vai me escrever, não? Aí eu já disse, rapaz, eu acho provável. Eu não sei se publicado, mas eu acho que finalizado, provavelmente. E aí a gente espera que presente de Natal. Olha! Eu também espero. Vai ser maravilhoso. Renata, obrigado por tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço demais. E obrigado a vocês também por nos assistirem e nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Confie no que ele está dizendo, que ele está dizendo que é bom, então o negócio é bom, viu? Vai lá, confia. Tchau.